Há palavras que elas são fora do tempo. Há palavras que são ditas na hora errada. Há palavras que ferem e machucam. Há palavras que, sendo fora do tempo, ela acaba sendo dita em ambientes que não são corretos. Há palavras que, sendo fora do tempo, são amargas. Não sei vocês, no processo de educação, quem aí já tem filhos, escreve aí embaixo. Eu tenho, eu sei o que é isso. Quando nós temos filhos, nós desenvolvemos com eles um processo de conhecimento do ambiente, não é assim? Nós pegamos uma criança e no lar ela presencia a comunicação entre pai e mãe, ela presencia desejos, ela recebe informações. E às vezes ela pega aquilo que foi falado no lar, dentro da casa, em um ambiente privado e leva isso para público. E aí você fala, não diz isso. Não que ele está falando uma inverdade, não que ele está mentindo, não que ele não deva falar isso nunca. Mas você está ensinando para ele a coisas que são do ambiente privado e não do ambiente público. Há coisas que não podem ser ditas em qualquer lugar. Há coisas que fazem parte do nosso viver familiar. E você começa a ensinar ele. E quantos de nós não entramos em saia justa por isso, não é verdade? Por educarmos os nossos filhos ainda em processo de não discernir os ambientes. E aí ele pega algo dito em casa e expõe isso de forma aberta. E aí você ri porque às vezes é algo engraçado. Ou você fica sem graça porque aquilo te deixou numa situação de aperto. Porque existem palavras próprias para cada ambiente. Imagina se eu for discutir com a minha esposa ou tratar de um problema nosso na frente dos pais dela. Ou ela na frente dos meus pais. Existe ambiente propício para nós termos conversas que sejam conversas confrontativas ou conversas de ajustes no lar. Existe ambiente propício para nós tratarmos aquilo que queremos dizer, de forma mais aberta, de forma mais transparente. Não precisa ser em qualquer lugar. Ah, Gustavo, mas eu não tenho domínio. Aí já é outro problema, né? Em Cristo, através da presença do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio. E aí a pergunta, é fácil? Não, não é fácil. Nem todo mundo consegue ter o domínio das suas ações. Mas nós temos o benefício da informação. E qual é o problema de ter o benefício da informação às vezes? É que nós só temos o benefício da informação, mas nós não colocamos em prática. A dor de ter a informação é uma, mas é muito maior a dor de colocá-la em prática. Porque a dor de colocá-la em prática parte do princípio que eu vou negar, expressar a minha opinião em determinados ambientes, porque eu discerni que há lugares corretos, lugares errados. Eu discerni que eu não vou expressar isso com as primeiras palavras que me vieram à mente, mas que isso vai passar por um filtro do centrado em Cristo, o filtro da palavra, para que eu possa expressar a minha dor, os meus sentimentos, as verdades que estão latentes no meu coração, de forma que possa ser edificado um lar mais saudável, passo a passo, para que eu não seja instrumento de destruição e de divisão do meu lar. Eu preciso entender que muitas vezes a palavra fora do tempo, ela vai expressar ira e amargura. E palavra de ira não vai resolver o problema. Palavras amargas não vão resolver o problema. Não é a forma mais sábia de nós resolvermos um problema. Então, Gustavo, qual é? E a resposta está no texto que nós acabamos de ler. A metodologia que eu gosto de seguir e aplicar na minha vida é assim. Não fale a primeira coisa que te vier à mente. Segura.
pense sobre o que vai ser falado. Filtre aquilo que vai ser falado pelos filtros do Evangelho e fale o que vai ser falado se for indispensável lutar aquela luta naquele momento. Uau! Isso é importante. Eu não preciso entrar em qualquer luta ou em qualquer batalha. Isso é desnecessário. Eu posso escolher pontos centrais, aqueles pontos onde eu vou empenhar maior esforço, porque eles são mais necessários. São eles que corroem o nosso relacionamento. São eles que destroem a nossa comunicação. São eles que impedem com que a gente se aproxime mais. Esses eu vou atacar. Os que são secundários, questão de gosto, questão de personalidade, onde há atrito, porque um é mais expansivo, o outro é mais fechado, isso eu vou tratar em um outro momento. Mas agora eu preciso tratar os inimigos maiores, eu preciso lutar as batalhas maiores, eu preciso investir o meu tempo, aquele tempo que eu tenho com a pessoa que eu amo, para ajustar princípios maiores. Eu vou apertar os parafusos que dão sustentação. Você já montou uma mesa? Eu tive a experiência, quando eu saí do Brasil, de comprar muitos móveis que os caras não entregam montado. E aí, eu recebi uma vez 3 mesas em casa. Era uma para cada quarto. Né? Quarto da Isa, quarto do Luke e o meu. E nenhuma delas veio montada. Nenhuma dessas mesas vieram montada. O que eu fiz? Abri o manual. E eram mesas, 2 eram iguais, uma era um pouco diferente. Mas o princípio era o mesmo. Você encaixa as peças principais e você coloca as peças de sustentação. Depois que você colocou os parafusos de sustentação, aí você começa a apertar os parafusos menores, colocá-los no lugar. E aí você vai encaixando um por um. Aí o esqueleto fica todo montado. Aí você vai encaixando os periféricos. É disso que nós estamos falando. É montar as bases da comunicação através dos princípios fundamentais. Esses 10 passos que eu estou falando aqui com vocês são os princípios. Esses vão formar a estrutura para uma boa comunicação.